E aí pessoas, eu sou a Lena e hoje eu estou de volta aqui para falar com vocês sobre The Knight and the Butcherbird, de Alex E. Harrow. Esse daqui é um conto disponível no Kindle Unlimited. Se você me acompanha por aqui ou nas outras redes sociais, em todas as redes sociais, o meu arroba é livros com Helena, tá? Você pode ter visto a resenha que eu fiz sobre The Six Deaths of the Saints, de Alex E. Harrow também. Então, se você viu, você está sabendo que virou um dos favoritos da vida pra mim. Foi uma leitura que eu não estava esperando muita coisa, eu nunca tinha lido nada, nem ouvido falar de Alex E. Harrow. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela escrita dela. Super poética, super fluida, uma delícia. Eu gostei muito do conceito do conto, mas enfim, esse vídeo não é sobre aquele conto. Então assim, eu fui ler esse daqui com bastante expectativa e eu gostei. Mas infelizmente eu não gostei tanto quanto eu esperava que eu fosse gostar. Aqui nessa história a gente tá num mundo distópico que se passa meio que depois do fim do mundo, depois de alguma tragédia nuclear ou algo assim, provavelmente depois de alguma guerra. É uma coisa meio futurista, mas ao mesmo tempo meio medieval. Eu achei bem interessante como ela mesclou essas duas coisas. Basicamente, você tem as pessoas, né, as comunidades que vivem em extrema pobreza por causa do fim do mundo que aconteceu e deixou todo mundo sem recursos. E você tem as pessoas mais ricas que vivem em cidades que, na verdade, são reinos. Inclusive, todas as nomenclaturas deles são meio medievais e tal. E aí, basicamente, o que é que acontece aqui? Uma jovem aqui de uma comunidade, ela tem um papel bem importante na comunidade dela, mas ela não é muito querida pela comunidade dela por alguns motivos. Ela é casada com uma jovem também, só que ela perde a esposa e no decorrer da história você vai entendendo por que ela perdeu a esposa, mas você entende que tá ligado aos demônios desse mundo. E na verdade eles colocam essa nomenclatura de demônios por uma coisa mais religiosa, inclusive das cidades, reinos, né, que dão essa nomenclatura também. Mas, na verdade, são seres que a gente não sabe como classificar, que são seres meio mutantes, assim. E aqui a gente vai entendendo como esses seres nascem. Por que que eles nascem. E aí tem a ver com a questão da radiação que tá no mundo, enfim, é bem interessante. Eu achei bem legal isso, porque também tem um papo sobre evolução e como a gente vai se adaptando para conseguir sobreviver. Mas a minha decepção é que eu não senti a escrita dela tão lírica e tão fluida como eu senti no outro conto. Ela escreve bem, dá pra ver que ela escreve bem aqui, mas eu não senti com tanta força isso. Eu acho que a história se arrasta um pouquinho. No decorrer você vai descobrir por que o título é esse, porque tem... Na verdade você já descobre a primeira parte do título de início, né, que Knight é cavaleiro em inglês, e a pessoa que caça esses monstros, esses demônios, é um cavaleiro. E aí você fica se perguntando o que seria o Butcherbird, que é uma espécie de ave. Eu não lembro qual é o nome em português pra essa ave aqui, que na verdade é um pássaro, né? Mas eu acho que, assim, ele meio que se desenvolve até certo ponto, depois fica um pouquinho repetitivo e depois fica expositivo demais. Faltou mais história acontecer, entende? Porque tem uma hora que literalmente os dois personagens principais, que é o cavaleiro e essa jovem aqui, eles sentam pra conversar e literalmente explanam tudo. E eu fiquei, poxa, é meio anticlimático isso, não sei. Mas ao mesmo tempo eu acho que traz algumas discussões interessantes, que não necessariamente eu vou concordar com tudo que tá aqui, mas eu achei que foi uma coisa interessante, como eu falei já da questão da evolução, como a gente tem que se adaptar para sobreviver, e aí também sobre amor, sobre o que você faria pela pessoa que você ama, até que ponto você iria, o quanto da sua moral e ética você abriria a mão por essa pessoa, e também o aceitar que a pessoa que você amava já não existe e talvez nunca volte a existir. Os temas são bem interessantes, tava tudo a favor pra ser uma coisa bem legal, mas eu achei o conto muito morno, infelizmente. Dito isso, eu vou continuar lendo Alex E. Harrow, inclusive tem um livro dela que eu quero muito ler, que é um lançamento recente, que é The Everlasting, que todo mundo tá falando muito bem. Eu nem sei o que é que acontece exatamente no livro, mas eu tô muito curiosa pra ler justamente porque eu já conheço o poder da escrita dela e eu queria muito ver isso numa forma mais longa, porque justamente a minha decepção, talvez, com esses dois contos dela também,
é que eles não são maiores. Eu acho que o conto que virou favorito pra mim, The Six Deaths of the Saint, eu acho que ele funciona muito bem como conto e fecha bem amarradinho. Eu acho que tudo é muito completo, tanto é que virou o meu favorito. Mas também tinha pano pra manga ali pra ela fazer um romance completo. E esse daqui especificamente eu acho que funcionaria melhor como um romance completo, porque são muitos conceitos que não dá tempo de desenvolver. A história em si eu acho que teria mais peso se você tivesse uma forma mais longa. Se não um romance, quem sabe uma novela? Não sei. Mas também faz muito tempo que eu li esse conto, tá? Por isso que eu também não tô entrando em coisas muito mais específicas. Mas é isso, foi legal. A leitura de qualquer forma foi legal. Não foi tanto quanto eu esperava, mas foi legal.